46. Patriotas. Quando Simão foi informado da chegada dos dançarinos de precipícios, uma consternação e um terror disfarçados, como é comum em tais casos, o dominou. Embora eles não fossem a mais exigente das ordens, seus movimentos graciosos e ágeis ocultavam uma letalidade que era, naquela altura, bastante renomada. Além disso, eles eram os mais articulados e refinados dos radiantes. De Palavras de Radiância, capítulo 20, página 12. Caladinho alcançou o fim da fila dos carregadores de pontes. Eles estavam em posição de sentido, lanças nos ombros, olhos à frente. A transformação era maravilhosa. Ele balançou a cabeça sob o céu que escurecia. Impressionante, disse ele a Pete, o sargento da ponte 17. Poucas vezes vi um pelotão de lanceiros tão bom. Era o tipo de mentira que comandantes aprendiam a dizer. Caladino mencionou como alguns dos carregadores ficavam se remexendo ou como suas manobras de informação eram descuidadas. Eles estavam tentando. Dava para perceber pelas suas expressões sérias e pela maneira como haviam começado a se orgulhar dos seus uniformes, da sua identidade. Eles estavam prontos para patrulhar, pelo menos perto dos acampamentos de guerra. Caladinho fez uma anotação mental para que Teft começasse a levá-los em rodízio com as outras duas equipes que estavam prontas. Estava orgulhoso deles e deixou que os homens soubessem disso enquanto as horas se esticavam e a noite chegava. Então dispensou-os para a refeição noturna, que cheirava bem diferente do guisado de papaguampas de rocha. A ponte 17 considerava jantar, curry de feijão parte da sua identidade. Individualidade através da escolha da refeição. A ideia divertiu o Caladinho enquanto ele partia pela noite com uma lança no ombro. Ele tinha mais 3 equipes para inspecionar. A seguinte, a ponte 18, estava tendo problemas. Seu sargento, embora fosse dedicado, ainda não tinha a presença necessária para ser bom oficial. Ou, bem, nenhum dos carregadores tinha presença. Aquele só era particularmente fraco, com uma tendência a implorar em vez de ordenar, desajeitado em situações oficiais. Mas a culpa não era só de Vette. Ele também recebera um grupo de homens particularmente antipático. Caladinho encontrou os soldados da ponte 18 sentados em grupos isolados, comendo sua refeição noturna. Sem risadas, sem camaradagem. Eles não eram tão solitários quanto haviam sido como carregadores de pontes. Em vez disso, haviam se dividido em grupinhos que não se misturavam. O sargento Vette chamou-os à ordem e eles se levantaram preguiçosamente, sem se importar em formar uma linha reta ou fazer uma saudação. Caladinho via a verdade em seus olhos. O que poderia fazer com eles? Com certeza nada tão ruim quanto as vidas que haviam levado como carregadores. Então por que se esforçar? Caladinho falou com eles sobre motivação e unidade durante algum tempo. Vou precisar realizar outra sessão de treinamento nos abismos com esse pessoal, pensou. E se isso também não funcionasse, bem, ele provavelmente teria que separá-los, colocando-os em outros pelotões que estavam dando certo. Por fim, deixou a ponte 18, balançando a cabeça. Eles não pareciam querer ser soldados. Por que haviam aceitado a oferta de Dalinar, então, em vez de ir embora? Porque não querem mais fazer escolhas. Escolhas podem ser difíceis. Ele sabia como era. Raios, sabia bem. Lembrava-se de ficar sentado, olhando para uma parede vazia, letárgico demais até para se levantar e se matar. Caladinho estremeceu. Não queria recordar aqueles dias. Enquanto seguia o caminho rumo à ponte 19, Sil passou flutuando por ele em uma corrente de vento, na forma de um pequeno nevoeiro. Ela se moldou em uma veta de luz e zuniu ao redor dele em círculos antes de pousar em seu ombro. Todos os outros estão jantando, disse Sil. Ótimo. Isso não foi um relatório informativo, Caladinho. Foi uma crítica. Crítica? Ele parou no escuro perto da caserna da ponte 19, cujos homens estavam indo bem, comendo em um grupo ao redor do fogo. Você está trabalhando, ainda.
Preciso preparar esses homens. Ele virou a cabeça para ela. Você sabe que tem alguma coisa chegando. Aquelas contagens na parede. Você viu mais daqueles esprenos vermelhos? Vi. Pelo menos acho que sim. Pelo canto dos olhos, me vigiando. De vez em quando, mas sim. Tem alguma coisa chegando, disse caladinho. Aquela contagem regressiva aponta direto para o pranto. Não sei o que vai acontecer, mas deixarei os carregadores prontos para resistir. Bem, não vai conseguir se cair morto de exaustão primeiro. Sil hesitou. Isso pode mesmo acontecer, certo? Ouvi Taft dizer que ia acontecer com ele. Taft gosta de exagerar. É a marca de um bom sargento. Sil franziu o senho. E essa última parte... foi uma piada? Foi. Ah. Ela olhou nos olhos dele. Descanse mesmo assim, caladinho. Por favor. Ele olhou para a caserna da Ponte 4. Estava distante, no fim das fileiras, mas ele pensava ouvir a risada de Rocha ecoando pela noite. Por fim, suspirou, reconhecendo sua exaustão. Podia conferir os 2 últimos pelotões do dia seguinte. Com a lança na mão, ele se virou e retornou. O cair da noite significava que ainda tinha mais umas 2 horas antes que os homens começassem a se recolher para dormir. Caladinho chegou e sentiu o aroma familiar do guisado de Rocha, embora fosse Robert, sentado em um toco alto que os homens haviam feito para ele, com um cobertor sobre suas pernas cinzentas e inúteis, que estivesse servindo o jantar. Rocha estava ali perto, com os braços cruzados, parecendo orgulhoso. Renarin estava ali, pegando e lavando os pratos daqueles que haviam terminado. Ele fazia isso toda noite, se ajoelhando silenciosamente ao lado da bacia em seu uniforme de carregador de pontes. O rapaz certamente era dedicado. Ele não exibia qualquer traço do temperamento mimado do irmão. Embora houvesse insistido em se juntar a eles, ficava sentado afastado do grupo, atrás dos carregadores, à noite. Era um jovem bem estranho. Caladinho passou por Robert e apertou o ombro do homem, assentindo e olhando nos olhos ao erguer um punho. Continue lutando. Caladinho foi pegando um pouco de guisado, então parou. Sentados ali perto, em cima de um tronco, havia não um, mas 3 corpulentos herdazianos de braços musculosos. Todos usavam os uniformes da Ponte 4 e Caladinho só reconheceu o punho entre os 3. Caladinho controlou Pen ali perto, olhando para a própria mão, que por algum motivo ele mantinha erguida diante de si em um punho. Já fazia algum tempo que havia desistido de entender Lopen. 3? Perguntou Caladinho com severidade. Primos, replicou Lopen, erguendo os olhos. Você tem primos demais. Isso é impossível. Rod, Ruyo, digam oi. Ponte 4, disseram os 2 homens, levantando suas tigelas. Caladinho balançou a cabeça, aceitando um pote de guisado, e então passando pelo caldeirão até a área mais escura ao lado da caserna. Ele olhou para a sala de armazenamento e encontrou Shen empilhando sacos de grãos de taleu, iluminado por uma única peça de diamante. Shen, chamou Caladinho. O parchemano continuou a empilhar bolsas. Sentido! Ladrou Caladinho. Shen gelou, depois se levantou, as costas retas em posição de sentido. Descansar, soldado, disse Caladinho em voz baixa, indo até ele. Falei com Dalinar Collin hoje mais cedo e perguntei se podia te dar uma arma. Ele perguntou se eu confiava em você. Eu respondi a verdade. Caladinho estendeu sua lança para o parchemano. Eu confio. Shen olhou da lança para Caladinho, seus olhos escuros hesitantes. A Ponte 4 não tem escravos, declarou Caladinho. Sinto muito por ter ficado com medo antes. Ele estimulou o homem a pegar a lança e Shen finalmente a aceitou. Leita e Nathan praticam toda manhã com os poucos homens. Eles estão dispostos a ajudá-lo a aprender para que não tenha que treinar com os verdinhos. Shen segurou a lança quase com reverência.
Kaladin virou-se para deixar a sala de armazenamento. Senhor, Kaladin parou. Você é, disse Shen, falando do seu jeito lento, um bom homem. Passei a vida toda sendo julgado pelos meus olhos, Shen. Não vou fazer algo parecido com você por conta da sua pele. Senhor, O parchemano parecia perturbado. Kaladin, chamou a voz de Muash do lado de fora. Quer me dizer alguma coisa? Perguntou o Kaladin a Shen. Depois, respondeu o parchemano. Depois. Kaladin assentiu, então saiu para ver qual era o problema. Encontrou Muash procurando por ele junto do caldeirão. Kaladin, disse Muash ao vê-lo. Venha, nós vamos sair e você vem conosco. Até Rocha vai junto hoje. Ha! O guisado está em boas mãos, disse Rocha. Eu vou fazer isso aí. Vai ser bom me afastar do fedor desses pequenos carregadores. Ei, disse Drey. Ah, e do fedor dos grandes carregadores também. Vamos lá, disse Muash, acenando para Kaladin. Você prometeu. Não havia prometido nada. Só queria sentar-se junto à fogueira, comer seu guisado e contemplar os esprenos de chama. Contudo, todos estavam olhando para ele, até os homens que não iam sair como Muash. Está bem, vamos lá. Eles comemoraram e bateram palmas. Idiotas tormentosos. Ficavam felizes ao ver seu comandante sair para beber? Kaladin engoliu alguns bocados de guisado, depois passou o resto para Huber. Com relutância, foi se juntar a Muash, assim como Lopen, Pitt e Sigizil. Sabe, se essa fosse uma das minhas antigas equipes de lanceiros, eu pensaria que eles me querem fora do acampamento para poder aprontar alguma coisa enquanto eu não estou. Grunhiu Kaladin entre dentes para Sil. Duvido que seja isso, disse ela, franzindo a testa. Não. Esses homens só querem me ver como um ser humano. E era por isso que ele precisava ir. Já estava destacado demais dos seus homens. Não queria que começasse a pensar nele como pensavam nos olhos claros. Ha! Disse Rocha, correndo para se juntar a eles. Esses homens juram que podem beber mais do que papaguampas. Terra-baixistas malucos. Impossível. Uma competição de bebida? Disse Kaladin, grunhindo por dentro. No que estava se metendo? Nenhum de nós vai estar de plantão até o fim da manhã, Sigizil deu de ombros. Teft ia vigiar os Collins durante a noite, junto com a equipe de Leiten. Esta noite eu serei vitorioso, disse Lopen, o dedo em riste. Dizem que nunca se deve apostar contra um herdaziano de um braço só em uma competição de bebida. Dizem? Perguntou Moash. Vão dizer que nunca se deve apostar contra um herdaziano de um braço só em uma competição de bebida. Emendou Lopen. Você é magricelo feito um cão machado faminto, Lopen, disse Moash com ceticismo. Ha! Mas eu tenho foco. Tá parecendo um parça de que não fica bêbado e duas latinhas tá caindo. Eles seguiram, virando em um caminho que levava ao mercado. O acampamento de guerra havia sido disposto com blocos e casernas formando um grande círculo ao redor dos edifícios dos Olhos Claros, mais próximos do centro. No caminho para o mercado, que ficava no perímetro externo dos seguidores de acampamento, para além dos soldados, passaram por várias outras casernas ocupadas por soldados comuns, e os homens ali estavam ocupados em tarefas que Kaladin raramente vira no exército de Sadias. Afiando lanças, polindo armaduras, antes do chamado para jantar. Mas os homens de Kaladin não eram os únicos que estavam de folga naquela noite. Outros grupos de soldados já haviam comido e andavam na direção do mercado, rindo. Eles estavam lentamente se recuperando da chacina que deixara o exército de Dalinar fragilizado. O mercado estava aceso e cheio de vida. Tochas e lanternas a óleo brilhavam da maioria dos edifícios. Kaladin não ficou surpreso. Um exército comum já tinha muitos seguidores de acampamento, e isso falando de um exército em movimento. Ali, vendedores exibiam suas mercadorias. Pregoeiras vendiam notícias que alegavam ter chegado via telepena, relatando eventos no mundo.
Que história era aquela sobre uma guerra em Jaquevet? E um novo imperador em Azir? Kaladin só possuía uma vaga ideia de onde ficava o lugar. Sigizil se aproximou para ouvir as notícias, pagando a pregoeira uma esfera, enquanto Lopen e Rocha discutiam qual era a melhor taverna para visitar. Kaladin assistiu o fluxo de vida. Soldados passando em uma patrulha noturna. Um grupo de mulheres, olhos escuros, indo de um mercador de especiarias a outro. Uma mensageira, olhos claros, postando em uma placa datas e horas de tormentas previstas, com o marido bocejando ali perto, parecendo entediado, como se houvesse sido forçado a acompanhá-la. O pranto chegaria em breve, o período de chuva constante sem grandes tormentas, a única pausa sendo o dia de luz, bem no meio. Era um ano par no ciclo de 1000 dias de 2 anos, o que significava que o pranto seria calmo dessa vez. Chega de discussão, disse Moash para Rocha, Lopen e Pete. Vamos no chule rabugento. Ah, fez Rocha. Mas eles não têm cervejas papaguampas. Isso porque cervejas papaguampas derretem os dentes, replicou Moash. Além do mais, é a minha vez de escolher. Pete assentiu alegremente. Aquela taverna também havia sido sua escolha. Sigizil voltou depois de ouvir as notícias e aparentemente havia parado em outro lugar também, já que trazia algo fumegante envolto em papel. Não, você também? Grunhiu Kaladin. É bom, defendeu-se Sigizil. Depois deu uma mordida na chouta. Você nem sabe o que é. É claro que sei, Sigizil hesitou. Ei, Lopen, o que tem dentro disso aqui? Flangria, disse Lopen alegremente, enquanto Rocha corria até o vendedor da rua para comprar chouta também. E o que é isso? Perguntou Kaladin. Carne. Que tipo de carne? O tipo carnudo. Transmutação, disse Kaladin, olhando para Sigizil. Você comia alimentos transmutados toda noite quando era carregador de pontes, observou Sigizil, dando de ombros e mordendo a comida. Porque eu não tinha escolha. Olhe só. Ele está fritando aquele pão. A flangria é frita também, disse Lopen. Faz bolinhas com ela, mistura com laves moída, bate e frita, então enfia no pão frito e joga molho em cima. Ele emitiu um som de satisfação, lambendo os lábios. É que pensar que não vai demorar muito, a gente vai ter carne de laboratório também. Que doideira. É mais barato do que água, observou Pete quando Rocha voltou. Provavelmente porque até o trigo é transmutado, respondeu Kaladin. Deve ter gosto de mofo. Rocha, estou desapontado. O papaguampas pareceu embaraçado, mas deu uma mordida. Sua chouta estava crocante. Conchas? Indagou Kaladin. Garras de caranguejo. Rocha sorriu. Fritas. Kaladin suspirou, mas por fim retomaram o caminho através da multidão até alcançarem um edifício de madeira construído a sotavento de uma estrutura de pedra muito maior. Porra, eu queria um pedaço de camarão grande, hein? Imagine. Criado tudo no laboratório. Tudo ali era naturalmente organizado de modo que o máximo de portas possível apontasse na direção contrária à origem. Ruas projetadas de modo a correrem de leste para oeste e fornecerem um caminho para os ventos soprarem. Uma luz cálida e alaranjada vazava da taverna, luz de fogo. Nenhuma taverna usava esferas para a iluminação. Mesmo com trancas nas lanternas, o rico brilho das esferas podia ser um pouco tentador demais para os clientes inebriados. Empurrando a porta com o ombro, os carregadores entraram para encontrar um baixo rugido de conversas, gritos e cantoria. Nunca vamos conseguir nos sentar, disse Kaladin em meio ao ruído. Mesmo com a população reduzida do acampamento de guerra de Dalinar, o lugar estava apinhado. É claro que vamos, replicou Rocha, sorrindo. Nós temos uma arma secreta. Ele apontou para onde Pete, com seu rosto oval e jeito quieto, estava abrindo o caminho até o bar. Uma bonita mulher, olhos escuros, estava ali limpando o copo e sorriu, feliz ao vê-lo. Então, já pensou onde vai abrigar os homens casados da Ponte 4? Indagou Sigizil para Kaladin.
Homens casados? Olhando para a expressão de Pete enquanto se apoiava no barco, conversando com a mulher, pareceu que aquele momento não estava muito distante. Kaladin não havia pensado nisso, mas deveria. Sabia que Rocha era casado. O Papaguampas já havia enviado cartas para sua família, muito embora os picos fossem tão distantes que ainda não recebera notícias de volta. Teft havia sido casado, mas sua esposa morrera, assim como grande parte da sua família. Alguns dos outros podiam ter famílias. Enquanto eram carregadores de pontes, não haviam falado muito de seus passados, mas Kaladin conseguira pistas aqui e ali. Eles lentamente estavam recuperando suas vidas normais, e as famílias fariam parte disso, particularmente ali, com um acampamento de guerra estável. Raios, disse Kaladin, levando uma mão à cabeça. Vou ter que solicitar mais espaço. Há muitas casernas com divisórias para incluir famílias, observou Sigizil. E alguns dos soldados casados alugam apartamentos no mercado. Os homens podem se mudar para uma dessas opções. Isso aí vai separar a Ponte 4, disse Rocha. Não pode ser permitido. Bem, homens casados tendiam a ser melhores soldados. Ele teria que encontrar uma maneira de fazer funcionar. Havia um bocado de casernas vazias no acampamento de Dalinar agora. Talvez devesse pedir mais algumas. Kaladin indicou a mulher no bar. Ela não é a proprietária, imagino. Não. Cá é uma garçonete, disse Rocha. Pete gosta bastante dela. Precisamos ver se ela sabe ler, comentou Kaladin, abrindo espaço para um cliente meio bêbado que saiu para a noite. Raios. Seria bom ter alguém por perto para fazer isso. Em um exército normal, Kaladin seria um Olhos Claros e sua esposa ou irmã serviria como escriba e escrivã do batalhão. Pete assinou para que se aproximassem e K conduziu-os até uma mesa separada. Kaladin sentou-se com as costas para a parede, perto bastante da janela, para olhar para fora se quisesse, mas de onde não veriam sua silhueta da rua. Teve pena da cadeira de Rocha quando o Papaguampa se acomodou. Rocha era o único na equipe alguns centímetros mais alto que Kaladin e tinha praticamente o dobro da largura. Cerveja Papaguampas? Pediu Rocha, esperançoso, olhando para cá. Ela derrete nossos copos. Cerveja comum? Cerveja comum, disse Rocha com um suspiro. Isso aí devia ser bebida para mulheres, não para homens Papaguampas. Pelo menos não é vinho. Distraído, Kaladin disse que beberia qualquer coisa. Aquele lugar não era realmente convidativo. Era barulhento, desagradável, cheio de fumaça e fedorento. Também era vivo, risonho, com fanfarronadas e gritos, canecas tilintando. Isso... Era para isso que algumas pessoas viviam. Um dia de trabalho honesto, seguido por uma noite na taverna com os amigos. Não era uma vida tão ruim. Está barulhento esta noite, observou Sigizil. É sempre barulhento, replicou Rocha. Mas esta noite talvez mais. O exército venceu uma investida de platô junto com o exército de Betab, disse Pete. Bom para eles. Dalinar não havia participado, mas Adolin, sim, junto com 3 homens da Ponte 4. Mas eles não precisaram participar da batalha. E qualquer investida de platô que não colocasse os homens de Kaladin em risco era boa. É bom ver tantas pessoas, disse Rocha. Deixe a taverna mais quente. Está frio demais lá fora. Frio demais? Indagou Moashi. Você é dos tormentosos picos dos Papaguampas? E daí? Perguntou Rocha, franzindo a testa. São montanhas. Tem que ser mais frio do que aqui. Rocha chegou a engasgar, uma divertida mistura de indignação e incredulidade colorindo de vermelho na sua pele clara de Papaguampas. Hard demais. É difícil para você pensar. Frio? Os picos dos Papaguampas são quentes. Maravilhosamente quentes. É mesmo? Perguntou o Kaladin cético. Podia ser uma das piadas de Rocha. Às vezes elas não faziam muito sentido para ninguém além do próprio Rocha. É verdade, disse Sigizil. Os picos são aquecidos por fontes quentes.
Ah, mas não são fontes, disse Rocha, sacudindo um dedo para Sigizil. É uma palavra de terra baixistas. Os oceanos Papaguampas são águas da vida. Oceanos? Indagou Pete, franzindo a testa. Oceanos muito pequenos, respondeu Rocha. Um para cada pico. O topo de cada montanha forma um tipo de cratera que é preenchida com um grande lago de água quente, explicou Sigizil. O calor é suficiente para criar um bolsão de terra habitável, apesar da altitude. Mas, se você se afasta demais das vilas dos Papaguampas, acaba em temperaturas congelantes e em campos de gelo deixados pelas grandes tormentas. Você está contando a história do jeito errado, disse Rocha. São fatos, não uma história. Tudo é história, rebateu Rocha. Escutem, muito tempo atrás, os Uncalaquianos, meu povo, que vocês chamam de Papaguampas, não viviam nos picos. Eles viviam aqui embaixo, onde o ar era espesso e pensar era difícil. Mas éramos odiados. Quem odiaria os Papaguampas? Indagou Pete. Todo mundo, replicou Rocha enquanto Cá trazia as bebidas. Mas atenção especial. A maioria dos outros clientes precisava ir até o bar para pegar as bebidas. Rocha sorriu para ela e pegou sua grande caneca. É a primeira bebida. Lopin, está tentando me vencer? Já comecei, mancha, disse Lopin, levantando a própria caneca que não era tão grande. O Papaguampas grandalhão sorveu um gole da bebida, que deixou espuma no seu lábio. Todo mundo queria matar os Papaguampas, disse ele, batendo com o punho na mesa. Tinham medo de nós. Histórias dizem que somos bons demais em batalha. Então fomos caçados e quase destruídos. Se vocês eram tão bons em batalha, então como foram quase destruídos? Disse Muacha, apontando. Somos poucos, respondeu Rocha, levando orgulhosamente a mão ao peito. E vocês são muitos. Vocês estão por toda parte aqui, nas terras baixas. Um homem não pode dar um passo sem pisar em dedos alitianos. Assim, nós, Uncalaquianos, fomos quase destruídos. Mas nosso Tanakai, que é como um rei, só que mais, foi até os deuses para implorar por ajuda. Deuses, disse Caladin. Você quer dizer esprenos? Ele procurou o Sil, que havia escolhido um poleiro em uma viga acima, assistindo um casal de pequenos insetos escalando uma pilastra. Eles são deuses, disse Rocha, seguindo o olhar de Caladin. Sim. Alguns deuses, porém, são mais poderosos do que os outros. O Tanakai procurou o mais forte de todos. Ele foi o primeiro até os deuses das árvores. Vocês podem nos esconder? Perguntou ele. Mas os deuses das árvores não podiam. Homens nos caçam também, disse ele. Se vocês se esconderem aqui, eles vão encontrar vocês e vão usá-los como lenha, como fazem conosco. Usar Papaguampas como lenha, disse Sigizil em um tom ameno. Quieto, replicou Rocha. Em seguida, Tanakai visitou deuses das águas. Podemos viver nas suas profundezas? Implorou ele. Dê-nos o poder de respirar como um peixe, e nós o serviremos sobre os oceanos. Infelizmente, as águas não podiam nos ajudar. Os homens alcançam nossos corações com anzóis e extraem aqueles que protegemos. Se vocês vivessem aqui, se tornariam refeições deles. Então não podíamos viver lá. Por último, Tanakai, desesperado, visitou os mais poderosos dos deuses, os deuses das montanhas. Meu povo está morrendo, implorou ele. Por favor, deixe-nos viver nas suas encostas e adorá-los, e deixe que suas neves e gelos nos protejam. Os deuses das montanhas pensaram por muito tempo. Vocês não podem viver nas nossas encostas, pois não há vida lá. É um lugar de espíritos, não de homens. Mas se você puder torná-lo um lugar de homens e de espíritos, nós vamos protegê-lo. E assim Tanakai voltou aos deuses das águas e disse: Dê-nos sua água para que possamos beber e viver nas montanhas. E foi atendido. Tanakai foi até os deuses das árvores e disse: Dê-nos suas frutas abundantes para que possamos comer e viver nas montanhas.
e foi atendido. Então, Tanakai voltou às montanhas e disse: Dê-nos seu calor, isso aí que há em seu coração, para que possamos viver nos seus picos. E isso aí agradou aos deuses das montanhas, que viram que os Uncalaquianos trabalhariam duro. Eles não seriam um fardo para os deuses, mas resolveriam problemas por conta própria. E assim, os deuses das montanhas afundaram seus picos e abriram espaço para as águas da vida. Os oceanos foram criados de deuses das águas. A grama e as frutas para dar vida foram ofertados pelos deuses das árvores. E o calor no coração das montanhas nos deu um lugar para vivermos. Ele se recostou, sorvendo um longo gole da sua caneca, então bateu com ela na mesa, sorrindo. Então os deuses ficaram contentes que vocês resolvessem problemas por conta própria, procurando outros deuses e pedindo ajuda a eles? Indagou Moashi, provando sua própria bebida. Quieto, disse Rocha. É uma boa história. E é verdade. Mas você chamou os lagos lá em cima de água, disse Sigizil. Então eles são fontes de água quente, como eu disse. É diferente, replicou Rocha, levantando a mão e acenando para cá, então sorrindo de orelha a orelha, balançando sua caneca de modo suplicante. Como? Não é só água. É a água da vida. É a conexão com os deuses. Quando os Uncalaquianos nadam nela, às vezes vem o lugar dos deuses. Kaladin inclinou-se para a frente ao ouvir isso. Estivera pensando em como ajudar a Ponte 18 com seus problemas disciplinares. Isso chamou sua atenção. Lugar dos deuses? Sim, é onde eles vivem. As águas da vida nos deixam ver o lugar. Nela, você comunga com os deuses, se tiver sorte. É por isso que você pode ver esprenos? Perguntou Kaladin. Porque nadou nessas águas e elas se transformaram? Não é parte da história, disse Rocha enquanto sua segunda caneca de cerveja chegava. Ele sorriu para cá. Você é uma mulher muito maravilhosa. Se algum dia for aos picos, eu a tornarei parte da família. Só pague a conta, Rocha, disse K, revirando os olhos. Enquanto ela se afastava para coletar algumas canecas vazias, Pete se levantou de um salto para ajudá-la, surpreendendo-a ao coletar alguns copos da outra mesa. Você consegue ver os esprenos devido ao que aconteceu com você nessas águas? Pressionou Kaladin. Não é parte da história, replicou Rocha, olhando de soslaio. Está envolvido. Eu não vou falar mais nada sobre isso aí. Eu gostaria de visitar, disse Lopen. Dar um mergulho também. Ha! É morte para alguém que não seja do nosso povo, contou Rocha. Eu não poderia deixar você nadar, mesmo que você me vencesse na bebida hoje. Ele levantou uma sobrancelha para a cerveja de Lopen. Nadar nos lagos de Esmeralda é morte para os estrangeiros porque vocês executam os estrangeiros que as tocam, disse Sigizil. Não, isso não é verdade. Escuta a história. Deixe de ser chato. Elas são apenas fontes de água quente, resmungou Sigizil, mas voltou à sua bebida. Rocha revirou os olhos. Em cima é água, embaixo não é. É outra coisa. Água da vida. O lugar dos deuses. Essa coisa é verdade. Eu mesmo encontrei um deus. Um deus como Sil? Perguntou Kaladin. Ou talvez um espleno de rio. Eram um tanto raros, mas supostamente capazes de falar de modos simples, às vezes como os esplenos de vento. Não, disse Rocha se aproximando com ar conspiratório. Eu vi Lunu Anak. Ah, ótimo, disse Moashi. Maravilhoso. Lunu Anak é um deus das viagens e da trapaça, deus muito poderoso. Ele veio das profundezas do oceano do pico, do reino dos deuses. Como ele era? Perguntou Lopen, de olhos arregalados. Parecia uma pessoa, disse Rocha. Talvez aletiano, embora a pele fosse mais clara. Rosto muito anguloso. Bonito, talvez,
com cabelos brancos. Sigizil ergueu os olhos bruscamente. Cabelos brancos? Sim, não grisalhos como o velho, mas brancos. Só que ele é jovem. Ele falou comigo na margem. Ha! Zombou da minha barba. Perguntou qual era o ano pelo calendário dos papaguampas. Achou meu nome engraçado. Deus muito poderoso. Você ficou com medo? Perguntou Lopen. Não, é claro que não. Lunu Anak não pode machucar um homem. É proibido pelos outros deuses. Todo mundo sabe disso. Rocha bebeu o resto da sua segunda caneca, levantando-a no ar, sorrindo e balançando-a para cá de novo quando ela passou. Lopen apressadamente bebeu o resto da sua primeira caneca. Sigizil parecia perturbado e só havia bebido metade da sua cerveja. Ele ficou a encarando, porém, quando o macho perguntou qual era o problema. Sigizil deu a desculpa de estar cansado. Kaladin finalmente provou sua bebida. Cerveja de Laves, espumosa, levemente doce. Ela o lembrava de casa, embora só houvesse começado a bebê-la no exército. Os outros haviam passado para uma conversa sobre investidas de platô. Sadez aparentemente estava desobedecendo as ordens de atacar em equipes. Tinha partido de uma investida sozinha há algum tempo, capturando a gema coração antes que qualquer outra pessoa chegasse, para então jogá-la fora como se nada fosse. Há alguns dias atrás, contudo, Sadez e o grão-príncipe Rutar haviam participado de outra investida juntos, uma em que não deveriam ter ido. Eles alegaram que não conseguiram pegar a gema coração, mas era sabido que haviam vencido e escondido o butim. Esses tapas escancarados na cara de Dalinar eram o burburinho dos acampamentos de guerra. Ainda mais porque Sadez parecia indignado por não ter a permissão de colocar investigadores no acampamento de guerra de Dalinar para procurar fatos importantes que afirmava estarem relacionados com a segurança do rei. Era tudo um jogo para ele. Alguém precisa acabar com Sadez, pensou o Kaladin bebericando a cerveja, saboreando o líquido frio na boca. Ele é tão ruim quanto Amaran. Tentou matar a mim e aos meus repetidamente. Eu não tenho razão ou mesmo o direito de devolver o favor? Kaladin estava aprendendo a fazer o que o assassino fazia. Correr por paredes, talvez alcançar janelas consideradas inacessíveis. Podia visitar o acampamento de Sadez à noite, brilhando, violento. Kaladin podia fazer justiça nesse caso. Suas entranhas diziam-lhe que havia algo errado naquele raciocínio, mas ele estava com dificuldade de justificar isso logicamente. Bebeu um pouco mais e olhou ao redor do salão, notando novamente como todos pareciam relaxados. Aquela era a vida deles. Trabalho, depois diversão, e bastava. Não para ele. Precisava de algo mais. Pegou uma esfera brilhante, só uma peça de diamante, e começou a rolá-la distraidamente sobre a mesa. Depois de cerca de 1 hora de conversa, com participação esporádica de Kaladin, Moash cutucou. Está pronto? Sussurrou ele. Pronto? Kaladin franziu o senho. Sim. A reunião é na sala dos fundos. Eu vi quando eles entraram há algum tempo. Estão esperando. Quem? Ele deixou a frase morrer ao compreender o que Moash pretendia. Kaladin dissera que se encontraria com os amigos dele, os homens que desejavam matar o rei. Sentiu um arrepio, o ar subitamente parecendo frio. Foi por isso que você me chamou para vir hoje? Foi, disse Moash. Pensei que você tinha entendido. Vamos. Kaladin olhou para a sua caneca de cerveja marrom amarelada. Finalmente, bebeu o resto e se levantou. Precisava saber quem eram aqueles homens. Seu dever exigia. Moash pediu licença, dizendo que notara um velho amigo e queria apresentá-lo a Kaladin. Rocha, que não parecia nem um pouco bêbado, riu e assinou para que fosse em frente. Ele estava na 6ª caneca? 7ª? Lopen já estava tonto depois da 3ª. Sigizil mal havia terminado a 2ª
e não parecia inclinado a continuar. A competição já era, pensou Kaladin, deixando Muache guiá-lo. O lugar ainda estava movimentado, embora não tão apinhado quanto antes. Escondido na parte de trás da caverna havia um corredor com salas de jantar particulares, do tipo usado por mercadores ricos que não queriam se expor à vulgaridade do salão comum. Um homem de pele escura descansava do lado de fora de uma delas. Poderia ser parte azistiano ou só maletiano muito bronzeado. Portava facas muito longas no seu cinto, mas não disse nada quando Muache abriu a porta. Kaladin, a voz de Sil. Onde ela estava? Invisível, aparentemente até para os seus olhos. Ela já havia feito isso antes? Tome cuidado. Ele adentrou a sala com Muache. 3 homens e uma mulher bebiam vinho na mesa lá dentro. Outro guarda estava nos fundos, envolto em um manto com uma espada na cintura e a cabeça baixa, como se mal estivesse prestando atenção. 2 das pessoas sentadas, incluindo a mulher, eram olhos claros. Kaladin devia ter imaginado, considerando que havia uma espada fractal envolvida, mas mesmo assim hesitou. O homem, olhos claros, se levantou imediatamente. Era talvez um pouco mais velho que Adolin e tinha cabelos aletianos pretos como piche muito bem penteados. Vestia um casaco aberto e uma camisa preta de aparência cara por baixo, bordada com vinhas brancas entre os botões e um plastrão no pescoço. Então esse é o famoso Kaladin, exclamou o homem, dando um passo à frente e estendendo a mão para apertar a dele. Raios, mas é um prazer conhecê-lo. Constranger Sadeza enquanto salva o próprio espinho negro? Bom espetáculo, homem. Bom espetáculo. E quem é você? Perguntou Kaladin. Um patriota. Pode me chamar de Graves. E você é o fractário? Direto ao ponto, não é? Retrucou Graves, gesticulando para que Kaladin se sentasse à mesa. Muache sentou-se imediatamente, saudando com a cabeça o outro homem à mesa. Eram olhos escuros com cabelo curto e olhos fundos. Mercenário, adivinhou Kaladin, noltrando os trajes de couro pesado que usava e o machado ao lado da cadeira. Graves continuou a gesticular, mas Kaladin demorou-se, inspecionando a jovem à mesa. Ela estava sentada de modo impertigado e bebericando a taça de vinho que segurava com as mãos, uma delas coberta pela manga abotoada. Bonita, com lábios vermelhos franzidos, ela usava o cabelo preso em um coque com vários ornamentos metálicos. Eu reconheço você, disse Kaladin. Uma das escrivãs de Dalinar. Ela o encarou cuidadosamente, embora tentasse parecer relaxada. Danlan faz parte do séquito do Grão-Príncipe, disse Graves. Por favor, Kaladin, sente-se. Beba um pouco de vinho. Kaladin sentou-se, mas não se serviu da bebida. Vocês estão tentando matar o rei. Ele é direto, não é? Perguntou Graves a Muache. Eficiente também. É por isso que gostamos dele. Graves voltou-se para Kaladin. Nós somos patriotas, como disse antes. Patriotas de Aletkar. A Aletkar que poderia existir. Patriotas que desejam assassinar o governante do reino? Graves inclinou-se para a frente, apoiando as mãos na mesa. Perderam um pouco do humor, o que era bom. Ele estava se esforçando demais, de qualquer modo. Muito bem, sejamos claros. Elhokar é um rei tremendamente ruim. Já deve ter notado. Não é meu papel julgar o rei. Ora, por favor. Está me dizendo que nunca viu como ele age? Mimado, petulante, paranoico. Briga em vez de consultar. Faz exigências infantis em vez de liderar. Ele está arrasando o reino. Você tem ideia dos tipos de leis que ele criou antes que Dalinar o colocasse sob controle? Indagou Danlan. Passei os últimos 3 anos em Colinar ajudando as escrivãs de lá a entender a bagunça que ele fez nos códigos reais. Houve uma época em que ele assinava praticamente qualquer coisa como lei, sob o estímulo certo. Ele é incompetente, disse o mercenário, olhos escuros, cujo nome Kaladin não sabia.
Faz com que bons homens acabem mortos. Deixe aquele bastardo, Sadeas, se safar da alta traição. Então vocês tentam assassiná-lo? Questionou Kaladin. Graves o encarou. Sim. Se um rei está destruindo seu país, não é o direito, o dever do povo cuidar para que seja removido? Disse o mercenário. Se ele fosse removido, o que aconteceria? Interviu Moash. Pense nisso, Kaladin. Dalinar provavelmente tomaria o trono, respondeu Kaladin. Errocar tinha um filho em Kholinar, uma criança com poucos anos de idade. Mesmo que Dalinar apenas se proclamasse regente em nome do herdeiro, ele reinaria. O reino ficaria muito melhor com ele na liderança, disse Graves. Ele praticamente já governa, de qualquer modo, replicou Kaladin. Não, contestou Danlan. Dalinar se contém. Ele sabe que devia tomar o trono, mas hesita pelo amor que tem pelo irmão morto. Os outros grãos príncipes interpretam isso como fraqueza. Precisamos do espinho negro, disse Graves batendo na mesa. Senão, esse reino vai desabar. A morte de Errocar levaria Dalinar a agir. Precisamos conseguir de volta o homem que tínhamos há 20 anos. O homem que unificou os grãos príncipes em primeiro lugar. Mesmo que esse homem não volte por inteiro, certamente não ficaremos pior do que estamos agora, acrescentou o mercenário. Então, sim, disse Graves para Kaladin. Somos assassinos, matadores ou pretensos matadores. Não queremos um golpe e não queremos matar guardas inocentes. Só queremos remover o rei, discretamente, em um acidente de preferência. Danlan fez uma careta, então tomou um gole de vinho. Infelizmente, não fomos muito eficazes até agora. E foi por isso que eu quis me encontrar com você, disse Graves. Você espera que eu o ajude? Perguntou Kaladin. Graves ergueu as mãos. Pense no assunto. É tudo que peço. Pense nas ações do rei. Veja o que ele faz. E se pergunte: quanto tempo mais o reino vai durar com esse homem no poder? O espinho negro precisa tomar o trono, disse Danlan em voz baixa. Isso vai acontecer em algum momento. Queremos ajudá-lo nisso, para o próprio bem dele. Poupá-lo da decisão difícil. Eu poderia entregar vocês, disse Kaladin, fitando Graves. Ao lado, o homem com o manto que estava recostado contra a parede, ouvindo, se remexeu, ficando mais empertigado. Me convidar aqui foi um risco. Moash disse que você foi treinado como cirurgião, disse Graves, que não parecia nem um pouco preocupado. Fui. E o que você faz se a mão está gangrenando, ameaçando o corpo inteiro? Você aguarda, na esperança de que ela melhore, ou você toma uma atitude? Kaladin não respondeu. Você controla a guarda do rei agora, Kaladin. Nós vamos precisar de uma abertura para atacar, uma hora em que nenhum guarda seja ferido. Não queríamos ter o sangue do rei literalmente em nossas mãos. Queríamos fazer com que parecesse um acidente. Mas agora compreendo que isso é covardia. Eu mesmo vou cometer o ato. Tudo que precisa é uma abertura e o sofrimento de Aletkar chegará ao fim. Assim será melhor para o rei, disse Danlan. Ele está morrendo aos poucos naquele trono, como um homem se afogando longe da costa. É melhor acabar logo com isso. Kaladin se levantou. Moash o imitou, hesitante. Graves olhou para Kaladin. Vou pensar. Ótimo, ótimo, disse Graves. Pode entrar em contato conosco através de Moash. Seja o cirurgião de que este reino precisa. Vamos, disse Kaladin a Moash. Os outros devem estar se perguntando onde nos metemos. Ele saiu da sala, Moash o seguindo depois de algumas despedidas apressadas. Na verdade, esperava que um deles tentasse detê-lo. Eles não se preocupavam de serem denunciados, como havia ameaçado. Ninguém o impediu de sair. De volta ao barulhento salão comum. Raios. Queria que os argumentos deles não fossem tão bons. Como você os conheceu? Perguntou Kaladin quando Moash correu para alcançá-lo. Rio,
O sujeito que estava sentado à mesa trabalhava de mercenário em uma das caravanas onde servia antes de acabar nas equipes de pontes. Ele me procurou quando nos livramos da escravidão. Moash pegou Kaladin pelo braço, detendo-o antes que voltasse à mesa. Eles têm razão. Você sabe que tem. Posso ver na sua cara. Eles são traidores. Não quero me envolver com eles. Você disse que ia pensar. Eu disse isso para que eles me deixassem sair, respondeu Kaladin baixinho. Nós temos um dever, Moash. É maior do que o dever para com o próprio país? Você não se importa com o país, retrucou Kaladin. Só quer se vingar. Tudo bem, certo. Mas, Kaladin, você reparou? Graves trata todos os homens da mesma maneira, não importa a cor dos olhos. Ele não liga de sermos olhos escuros. Ele se casou com olhos escuros. É mesmo? Já ouvira falar de olhos escuros ricos se casando com olhos claros de baixo escalão, mas nunca alguém de um dan tão alto quanto um fractário. É. Um dos filhos dele é até mesmo um olho único. Graves não dá uma tormenta para o que as outras pessoas pensam dele. Ele faz o que é certo. E nesse caso é... Moash olhou ao redor. Estavam agora cercados de gente. É o que ele disse. Alguém tem que agir. Não fale mais desse assunto comigo, disse Kaladin, soltando o seu braço e caminhando de volta à mesa. E não volte a se encontrar com eles. Kaladin tornou a se sentar e Moash se esgueirou de volta ao seu lugar, irritado. Kaladin tentou voltar à conversa com Rocha e Lopin, mas simplesmente não conseguiu. Ao redor dele, pessoas riam ou gritavam. Seu cirurgião de que este reino precisa. Seja o cirurgião de que este reino precisa. Raios. Mas que confusão.